Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026. Vou repetir aqui, ô Xandão. Quer dizer que eu fiz fake news? A imprensa marrom, lixo. Quando eu falei pra vocês, ano passado, que ele tinha fraudado as eleições, vocês fizeram, é fato fake, é mentira que o senador disse que ia manipular as eleições. Semana passada, dobrou o número de policiais federais. Delegados, investigadores, que estavam cumprindo ordens ilegais. Todos vão entrar no pacote. E eu avisei. E a Constituição nossa fala que nós não podemos cumprir ordens ilegais, mesmo vindo do judiciário. Além de não cumprir, a gente é obrigado a denunciar. E vocês cumpriram. Como diz o Tropa de Elite, cada cachorro que lamba teu saco. Então, não adianta falar que foi porque me mandaram fazer. Missão dada, missão cumprida. Não. Missão ilegal não é missão que tem que ser cumprida. Então, na União Europeia, está aqui, bloqueio arbitrário dos meus recursos como parlamentar, suspensão do salário, apreensão do meu passaporte diplomático, restringindo minha liberdade de movimentação e atuação internacional. E vocês, 5 da primeira turma, ainda valida a continuidade. O Senado recorreu e eles, a primeira turma, aquela turminha do Alexandre, deram favorável à continuidade da suspensão do passaporte. Só agravou a situação. Vocês são muito burros. Vocês são tão incompetentes, eu não acredito que vocês estão aí. Censura das minhas redes sociais, restrições da minha liberdade de expressão, investigação política sem devido processo legal, violando a separação dos poderes, você invadiu o meu gabinete. A PGR proibiu de você fazer isso e você foi lá e fez. Então aqui, a União Europeia vai adotar as medidas: monitoramento internacional da situação dos direitos humanos no Brasil, investigação das ações do judiciário brasileiro, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que tem liderado iniciativas de perseguição política, adoção de sanções contra autoridades responsáveis, conforme previsto no regime de sanções de lei Magnitsky da União Europeia. A interferência do Parlamento Europeu é fundamental para garantir que a democracia e os direitos fundamentais sejam respeitados no Brasil. Isso aqui é uma pequena tradução, resumozinho que eu fiz para vocês, assinado Marcos Duval. É claro que isso aqui é só um resumozinho para vocês. Então, eu, como cidadão europeu, denunciei você na União Europeia, depois que entrou mais um presidente de direita. Eu não podia fazer isso antes, porque não ia dar resultado. Então, é jogo de xadrez. Vocês têm que entender que não é. Bom, vamos falar agora. Então, Alexandre, já fiz uma denúncia contra você ao governo americano por violar direitos de um cidadão americano. Fiz a denúncia na União Europeia por violar direitos humanos de um cidadão europeu. E fiz várias denúncias aqui no Brasil que não vão dar em nada. Só que eu acrescentei mais 13 mil páginas que foi enviado para o governo americano, dia 10 de fevereiro. Podem olhar aí. A data, eu tive a reunião com o representante do secretário-geral do governo Trump, Marco Rubio. Vocês lembram que eu mostrei uma foto? Um bolo de papéis, 13 mil páginas de documentos, dia 10 de fevereiro. Dia 25, sai essa carta. 10 de fevereiro eu entrego mais 13 mil páginas de prova. Dia 25 de fevereiro, 15 dias depois, bingo. Mais um, perdeu mané. Eu vou dar uma lida, vou traduzir a carta, mas eu vou dizer por que só agora, já que foi um pedido no dia 25 de fevereiro, por que só agora, hoje, a carta veio a público? Vamos na tradução. Prezados presidente Trump e secretário Marco Rubio. A carta endereçada ao presidente e ao secretário de governo Marco Rubio. O Marco Rubio é o responsável por dar as penalidades ao Alexandre e é um parceiro de trabalho desde 2019. Puta que azar, Alexandre. Você mexeu com um cara que tem experiência, não sou covarde, vou pro combate, honesto, incorruptível, sem rabo preso, que estava já trabalhando com o Marco Rubio desde 2019. Em 2023, ele montou um núcleo duro só para tratar de você. E você achando que você estava com poderes eternos, né? Mas Deus faz tudo no tempo dele. Então vamos traduzir a carta. Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do próximo ano.
O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem relação com justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de perseguição judicial, conhecido como lawfare. Da mesma forma que o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026. Vou repetir aqui, ô Xandão. Quer dizer que eu fiz fake news? A imprensa marrom, lixo? Quando eu falei para vocês ano passado que ele tinha fraudado as eleições, vocês fizeram fato fake, é mentira que o senador disse que foi manipulado as eleições. Só que vocês não sabiam que eu estava com acesso com um documento do SID e que tinha o nome de vocês. Vocês são um lixo. Esse Brasil começou a ser limpo agora. Vocês que perderam, manés. Então, é o Congresso dos Estados Unidos que está dizendo: Alexandre de Moraes transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026, antes mesmo que um único voto seja depositado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão, ao Estado de Direito, e solicitamos, respeitosamente, que tome medidas para garantir que o Brasil celebre eleições livres e justas em 2026. Aqui acaba a esquerda. Aqui vai ter uma lápide escrito: aqui jaz a esquerda. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Escuta, a carta do Congresso americano. Tem gente aí falando: Duval viaja muito. Isso aí, esquerdista. Você tá ficando desesperado, né? Porque o teu herói, o Xandão, que estava perseguindo a direita, tá caindo e tá derrubando todos vocês. Pode escrever aí: Marco tá viajando, Duval é não sei o quê. Isso. Pode destilar seu veneno aqui que não me afeta. Pelo contrário, eu fico feliz pra cacete. Porque quanto mais vocês gritam, mais certo tá sendo dados os tiros. Então, Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Seu ataque a plataformas como X, antigo Twitter, e Rumble levou processos judiciais para parte da Trump Media, expondo seu total desrespeito às leis dos Estados Unidos. Toma! Porque estava achando que é todo poderoso, Biden te protegendo, achou que Biden fosse reeleito, se deu mal. É um perdeu mané gigantesco. Expondo seu total desrespeito às leis dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da Constituição Americana. Você violou a primeira emenda da Constituição Americana. Você é louco. Em resposta a esses processos, Moraes retalhou, proibindo todos os vídeos do Trump Social no Brasil, impondo multas pesadas contra o X, de Elon Musk, aplicando um bloqueio total da Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem dados confidenciais de usuários opositores ao regime brasileiro, refugiados nos Estados Unidos, e ameaçando um CEO americano com acusações criminais. Toma. Isso aqui não é uma pessoa, não, é um congresso. É um congresso americano. São vários deputados federais, senadores, de todos os estados americanos. E eu vou explicar por que essa carta veio agora. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem fazer. Ler ou publicar. Você não esperava que eu tivesse outras cidadanias, né, Xandão? Ninguém esperava. Você bloqueou um passaporte de um brasileiro, que também tem outras cidadanias. Você comprou briga com outros países. A tua arrogância e prepotência, e você achando que estava empoderado, apareceu uma muralha na tua frente, aqui que vos fala. Enviado pelos capixabas. Capixabas, para quem não sabe, somos nós que nascemos aqui no Espírito Santo, que faz parte da região sudeste do Brasil, para quem não sabe. Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Nós existimos, tá? Então o Brasil que também não sabia da existência, nós existimos. E aqui ninguém foge de batalha. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que a lei global Magnitsky foi criada para combater. Suas violações flagrantes dos direitos humanos, sua censura a opositores políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições exigem sanções imediatas dos Estados Unidos.
De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para as ações contra a Corte Estrangeira que age de maneira ilegal e contra interesses e de cidadãos americanos. Estou pedindo ao governo Trump e aos meus colegas no Congresso que tomem medidas decisivas. Moraes e seus aliados precisam enfrentar consequências. Moraes e seus aliados. Eu disse para vocês, pessoal da Federal, porra, eu já fui professor de vocês e vocês cagaram porque eu estava falando para vocês. Pessoal da associação, dos delegados, poxa, vocês já me deram várias honras de receber no dia do delegado da Polícia Federal no Senado, fazer sessões exclusivas para vocês. Eu avisei a vocês várias vezes. Vamos lá. Estou pedindo ao governo Trump e aos meus colegas do Congresso que tomem medidas decisivas. Moraes e seus aliados precisam enfrentar consequências reais, incluindo sanções da lei Magnitsky. Proibição imediata de vistos e penalidades econômicas. Vistos, já posso dizer para vocês que logo dias seguintes dessa carta, ele já não tem visto. O presidente e o Departamento de Estado, que é o Marco Rubio, têm autoridade para tomar essas medidas. E Moraes deve responder pelos seus abusos contra os direitos humanos e suas ações antidemocráticas. E ele fala que estava defendendo a democracia, teu hipócrita. Eu já te falei, vai no meu gabinete, fala na minha cara, eu estou defendendo a democracia, vamos fazer um debate jurídico. Olha, que eu não tenho formação em direito, mas sei muito mais da Constituição do que você. Se não fizermos nada, estaremos sinalizando que os Estados Unidos tolerem a tirania judicial que ameaça não apenas a democracia no Brasil, mas também nossos próprios interesses nacionais. O povo brasileiro merece o direito de escolher seus líderes nas urnas e não ser privado dessa escolha por um juiz que está fora de controle. Ou seja, louco. Os Estados Unidos devem posicionar a favor da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Então, vai ter hoje às 19 horas, né? Que horas são agora? 19 horas, daqui a pouco tá entrando. Tá, daqui a pouco vai ter aí a live do aniversário dele. Do Bolsonaro. Então eu vou falar aqui rápido. Por que essa carta foi agora? Qual foi a estratégia que essa carta saiu agora? Bom, a carta assinada pelos congressistas, né, o Rick, né, e a Maria Salazar, é endereçada ao presidente Donald Trump. Eu fiz aqui um resumozinho para poder ler, ser mais objetivo. E ao secretário de Estado, Marco Rubio, que tem como objetivo formalizar um pedido de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, citando censura, perseguição política e interferência nas eleições brasileiras. Toma, Alexandre. E falou que eu estava fazendo fake news, que vocês da imprensa dizendo que fato fake, senador, mente e tal. Por que essa carta foi escrita se o Trump já estava dizendo que iria fazer essas sanções? Porque a carta serve para formalizar e reforçar a pressão sobre a administração Trump, transformando um discurso político em um pedido institucional assinado por membros do Congresso. Então, para não dizer que o Trump está fazendo perseguição política, então é o Congresso, a instituição, porque o nosso Congresso se acovardou, é o Congresso americano que se levantou. Mesmo que Trump tenha publicado e indicado suas intenções em punir Moraes e seus aliados, a decisão de aplicar sanções deve passar por um processo legal e burocrático, que inclui análise do Departamento de Estado e outras agências. Departamento de Estado, que é o Marco Rubio, que é o secretário. Putz, meu. Evitar que as decisões fiquem exclusivamente por que essa carta? Por não ficar o mundo dizendo, o Trump está perseguindo a nós agora, tadinho do Alexandre, ele estava fazendo justiça, ele estava defendendo a Constituição, a democracia. Não, então agora não é só o Trump que vai fazer as sanções, agora é o Congresso americano, é a instituição. E mesmo que no futuro isso não vai acontecer, mas vamos pensar que no futuro entre um presidente de esquerda e que queira reverter as penalidades do Alexandre, porque isso vai passar anos, o Congresso tomando essa decisão, o presidente, o próximo, o outro, não vai poder reverter mais. Simples assim. Não é mais uma decisão do presidente da República, tipo um decreto. O presidente decretou, pronto. Não. Agora tem a validação de um Congresso. Aí, para que um próximo presidente possa dar os direitos do Alexandre a ter acesso aos seus bens, aos seus recursos, isso fora a prisão, tá? A prisão é uma outra etapa que a gente vai falar mais à frente. Mas ter acesso aos recursos e entrar em mais de 120 países que são aliados aos Estados Unidos, porque não é só o fato de não ter o visto de entrar nos Estados Unidos, é só nos Estados Unidos, não, é no mundo inteiro, todos os países. Você só vai poder ir para
Venezuela, Rússia, China, esse você vai poder. Fora isso, acabou a Itália, acabou a França, acabou o passeio na União Europeia, acabou o passeio, acabou. Assim, isso é o início do perder o mané. Então, o Congresso ter feito essa carta passou a ser não mais um movimento político do Trump, agora é um movimento de Estado, de governo. Então, o Estado americano, o país, os Estados Unidos da América, está pedindo para que o Trump tome, então, essa providência que ele disse que ia tomar o mais rápido possível. Como essa carta foi enviada em 25 de fevereiro, já adianto para vocês que o visto já está cancelado deles. Aí que vai vir as boas notícias. O timing da carta é importante. Por quê? Ela foi escrita logo após o envio de mais documentos por mim, pelo senador Marcos Duval, e o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é uma iniciativa para poder ter sido movida pelo indiciamento do Bolsonaro, na clara tentativa de impedir ele ser candidato em 2026, na farta documentação enviada pelo senador Marcos Duval, no dia 10 de fevereiro, e a carta dá ao presidente americano mais poder e tira o viés político e foi para o viés da legalidade e do ato inconstitucional. Você violou a Constituição brasileira, vocês deram um golpe de Estado no Brasil. Mesmo a carta sendo datada dia 25 e não foi divulgada antes, só hoje, porque após a formalização dessa carta, os deputados que assinaram, eu não conheço esses dois deputados, o Eduardo Bolsonaro conhece, o Eduardo é o nosso embaixador dos perseguidos. Não foi porque estava sendo construído com outros parlamentares que subscreveram o pedido e tramitou e chegou até o governo Trump. Então agora não é o Trump que está fazendo a revolução e comprando briga no mundo inteiro, não. Agora a situação ficou ainda mais grave para você, Xandão. A carta não apenas reforça o pedido de sanções, como também dá um caráter institucional e legislativo ao processo, tornando muito mais difícil de ser revertido por qualquer outro presidente futuro. Se Trump aplicar sanções, poderá alegar que atenderam a uma demanda do Congresso e não apenas uma decisão unilateral. Além disso, o time que eu sempre digo a vocês, o time da carta sugere que ela faz parte de uma estratégia política bem coordenada e ligada a uma ação efetivamente contra Alexandre de Moraes e seus aliados. Então, essa carta não é porque está falando a mesma coisa que o Trump fala, não, agora é uma questão do Congresso, que é a casa do povo americano. Lá ele sabe o que é Congresso, aqui a gente ainda não. A gente não, tem muitos que não entenderam o que é o Congresso, né, STF? Você vai voltar para o teu cantinho, que é defender a democracia que vocês violaram. A função de vocês é somente defender a democracia, a Constituição, e vocês cagaram nela, rasgaram ela, e foi pedir arrego para os senadores de esquerda para tentar me frear. Teve uma reunião, para quem não sabe, que durou quase 3 horas, de bate-boca dos senadores de direita me defendendo e os de esquerda defendendo Alexandre de Moraes. Escutem isso, tá? Fiquem sabendo disso. 3 horas de bate-boca. E saíram de lá falando, Duval, eles estão querendo te ferrar. E eu falei, ótimo. Então significa que o sistema está sendo abalado. E é isso que eu quero. E é isso que nós conseguimos. Eu, vocês, o Eduardo Bolsonaro, o Constantino, o Pitoli, todo mundo que teve o primeiro Alan dos Santos, todos que tiveram a coragem de ir a campo, não ficaram só na fala. É só saber quem são, que de fato foram para a briga, são os que estão sendo perseguidos. Os outros que ficam só no blá 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 e não tem nada, nenhuma censura em nada, só ficam no blá blá blá, para enganar vocês. Então agora, Xandão, eu vou ainda, quando você estiver lá no teu endereço novo, em Guantánamo, eu ainda sonho que alguém, não eu, vai escrever na tua testa, perdeu o mané. Não vai ser na estátua não, vai ser de batom na tua testa, perdeu mané.
porque isso vai entrar para a história. Você perdeu, acabou. Um órgão internacional de 1800 já me considerou um perseguido político. Isso é um crime contra a humanidade. 70 países, depois eu posso relatar quais são, 70 países já podem te condenar à prisão perpétua sem você nem sequer saber que estava sendo condenado. Porque um crime contra a humanidade não é um crime contra bolsonaristas, patriotas, conservadores, não, brasileiros, não. É a humanidade, vamos lá, americanos, europeus, América do Sul, e aí vai. É contra a humanidade, contra todos os humanos. Você se ferrou. Infelizmente, eu fui o único na história do Brasil a ser considerado um político perseguido. Nem na ditadura, aqui no Brasil, que o Lula fazia campanha de anistia, teu hipócrita, e vocês que são contra a anistia dos presos políticos que estão aqui, vocês são uns lixo. Nenhum deles foi considerado um órgão internacional um perseguido político. Nenhum deles. Eu também não sabia disso. Depois que esse órgão me considerou um perseguido político, que é um crime contra a humanidade, que eu fui procurar saber. Não, então, deixa eu levantar, deixa eu estudar na ditadura quantos mais foram. Nenhum órgão internacional. Não é porque estava apoiando o Brasil, não. Nenhum órgão internacional considerou. E olha que houve fatos. Violações de direitos humanos. Claro que houve. Não vou ser hipócrita. Houve, claro que houve. Tem mais de 40 corpos ou 60 que nunca foi encontrado. Pessoas foram torturadas. Claro que houve, sim. Mas o fato de não ter uma denúncia num órgão internacional me chamou muita atenção. E eu ter sido o primeiro. E aí, Xandão, você cometeu um crime contra a humanidade. E o fato de a primeira turma, a tua patotinha, permanecer com a suspensão do meu passaporte, tentando evitar que eu vá para os Estados Unidos, achando, né? Agravou a situação. Mas e muito, porque deixou de ser de um único ministro e passou de ser o STF. O STF cometendo crime contra a humanidade. Tá entendendo a gravidade? Não adianta tirar minha vida, não. Não adianta ceifar minha vida, porque os documentos já foram. E o pendrive te deixou descontrolado, como diz aqui a carta, né? Então é isso. Por isso que essa carta foi hoje. E você querendo bater de frente com o Bolsonaro, tu é um doente. Tu é um doente. Ele vai ser o presidente da República em 2026. Pode anotar. A primeira coisa que ele vai fazer, anistia a todos que foram perseguidos. Anotem, gravem isso que eu estou dizendo para vocês. Aqui então encerra. Senador da República eleito pelos capixabas. Sou um cidadão capixaba, nascido aqui, da Gema. E digo, capixabas, vocês foram doidos de me mandarem para o Congresso. Vocês foram doidos mesmo de me mandar para o Congresso. Porque, claro, tenho feridas. Casamento acabou, situação familiar, financeira e tudo mais. Mas eu não recuei e não me acovardei. E agora, deixou de ser do presidente Trump para ser do governo dos Estados Unidos, do Congresso americano e de um órgão internacional que daqui, no máximo, 2 meses, vai comunicar ao mundo e ao Tribunal Penal Internacional do crime contra a humanidade, pelo que você fez com o senador Marcos Duval. Não é com a pessoa Marcos Duval, com o senador Marcos Duval. Senador capixaba, que você não dava nada. Inexperiente, né? Nunca foi político. Ah, um doidinho, deixa eu invadir o gabinete dele, a casa dele. Aí ele vai ficar morrendo de medo. A imprensa vai sujar o nome dele e aí ele vai ficar com medo e vai recuar. Toma. Ah, vamos tentar achar algum dinheirinho aqui em algum lugar para dizer que ele é corrupto? Toma. Vamos tentar achar aqui nas redes sociais alguma coisa que tenha incentivado ato antidemocrático? Toma. Tudo que você tentou, tomou. Qual é a opção? Tentar me calar. Né? E ao me calar, você cometeu um crime contra um cidadão americano e contra empresas americanas. Puta que pariu. Por essa você não esperava, né? E agora, a União Europeia comunicada. Já com aval dessa instituição, de 1800, mais o Congresso americano. Então não é mais o Marcos, um brasileiro, um senador do Brasil. Agora é o mundo te denunciando. Eu disse. E eu avisei aos que estavam junto com ele. Vocês estão cumprindo ordens ilegais. Fiz até um panfleto e distribuí para os colegas da Polícia Federal. Muitos pararam e recuaram. Outros seguiram achando que o Brasil tudo acaba em pizza. Um presidente condenado em 3 instâncias foi solto e é presidente. Não vai acontecer nada comigo, né, Xandão? E nem o pessoal da Federal. Então vamos fazer o que a gente quer. E dizer que a gente está defendendo a democracia contra os supostos extremistas da direita, chamados bolsonaristas, querendo dar um golpe de Estado. E vocês que deram golpe de Estado. Fizeram igual Hitler, Stalin, Mussolini. A mesma história. Com um discurso idêntico. Estamos defendendo a democracia contra fulano e botando esse clã.
que estão querendo derrubar a nossa democracia. Por isso nós estamos fazendo isso, aquilo, aquilo outro, prendendo e tal, e matando e tal. Mesma história, a história se repete, só muda o cenário e os atores. Brasil, comemore, porque agora não tem nenhum órgão que possa dizer que é a perseguição do Trump ao Alexandre de Moraes. O Trump foi, botou o Congresso, que é todo de direita, a maioria, oficialize isso de forma que o Congresso me demande isso. Pronto, acabou. Pode vir qualquer presidente que for no futuro, Xandão, acabou para sempre, para sempre. Escuta, para sempre. Você não tem ideia de que é americano que segue lei. Você não tem ideia, o respeito que o americano tem com lei. O sapo do poço precisa conhecer o oceano. Você vai ver agora o que é americano. Você tem a liberdade, mas a responsabilidade. Lá você pode ter arma do jeito que você quiser. Mas se você matar alguém, dependendo do estado, você tem pena de morte. Prisão perpétua em quase todos os estados. Então, pode comprar arma. Mas se fez um crime, prisão perpétua. Se você, só você sabe, para encerrar, Alexandre, se alguém tenta atirar contra um cachorro da polícia, o K9, K9 é porque é K9, canino. Então, K9 em inglês é K9. Por isso que as pessoas perguntam por que é K9. Se um cidadão americano ou estrangeiro, não importa, atirar no cachorro, ele está atirando, sabe em quê? Um oficial de polícia. E se o cachorro morrer, quem matou pega prisão perpétua por ter matado um cachorro da polícia. Imagina você que cometeu um crime contra a humanidade. Você não está tendo noção. Eu estou avisando para vocês que está vindo uma pandemia que vai matar milhões de pessoas. E você, Xandão, e tua turma da primeira ali, achando que é uma simples gripezinha. Debocharam quando disseram, quem que vai perder o visto primeiro? Debocharam. O mundo dá volta. E dá volta. E como mesmo disse Deus, quem tem fome e sede de justiça será saciado. Eu sigo a Deus, a nossa Constituição e a nossa democracia. Você é o inverso. Para encerrar, perderam manés. Brasil, estamos limpando esse país. Vai vir muita sujeira que vocês vão ver. Calma, que vai ter muita sujeira que vai ser mostrada para vocês aí. Alexandre, vai botar eles também no inquérito da fake news, dizendo que é fake news, que você manipulou as eleições? Vai botar todos os deputados federais, senadores americanos? Eles estão dizendo. Perderam, manés. Vai estar escrito na tua testa ainda, tá? Escreve. E estão reformando a tua futura residência em Guantánamo. Estão reformando, verdade? Estão reformando. Porque o americano, o Marco Rubio me disse, não quer você nem pisando nos Estados Unidos, nem para ficar na cadeia. Você vai para Cuba, que Guantánamo era uma ilha de Cuba. É lá que você vai ficar, pro restinho da sua vida. E eu não vejo a hora desse órgão tornar público e apresentar as denúncias. Fora os americanos, fora a União Europeia, tem ainda esse órgão que vai apresentar as denúncias de crime contra a humanidade. Cara, você não tem ideia do que você fez com a sua vida. E você achando, como você disse numa palestra, temos muitos ainda a aprender. É, meu amigo. Aqui se faz, aqui se paga. Perderam, mané. Perderam. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!